pessoal, mais um episódio do Manu Entrevista e hoje comigo tá essa jornalista que eu admiro muito, Amanda Santos. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Emanuela, pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade e eu também te admiro demais, né? É um privilégio estar aqui conversando, batendo esse papo com você. Legal, gente, foi uma luta em gravar esse vídeo. Foi uma luta, mas deu certo, né? A gente tentou marcar várias vezes. A gente gravou uma vez ali, acabou tendo uns probleminhas técnicos, mas hoje deu certo. Não poderia deixar, né, de trazer a Amanda Santos aqui. Ela é jornalista. Hoje ela trabalha na NDTV de Florianópolis. Já foi a garota do Tempo, né? Já foi apresentadora do Tempo, já fez várias coisas, faz várias coisas. Então a gente vai bater um papo, né, a respeito disso no episódio de hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a todo mundo que segue acompanhando a gente sempre, a cada 15 dias aqui no canal. Ô, Amanda, às vezes eu esqueço de pedir para o pessoal se inscrever, então, gente, já se inscreve aí, porque aqui a Por gente conversa favor. com profissionais da comunicação, a gente conhece um pouquinho da vida pessoal e da trajetória profissional também. A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, né, e conhecendo essas pessoas que às vezes a gente só vê na televisão ou só vê em rede social, conhecer o outro lado também. Amanda, normalmente eu sempre começo perguntando, né? A maioria que eu entrevistei aqui são jornalistas. Não vai ser só jornalistas aqui, mas enfim, como é da área da comunicação, eu começo perguntando da trajetória, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu acho que a gente tem alguns assuntos em comum e que a gente tem curiosidade também de saber. Acredito que não é só eu, né? Tu já tem uma trajetória muito longa aí na TV, e a gente sabe que a TV é muito visual, né? Principalmente para mulher, assim. E a gente conversava até da outra vez, né? Quando a gente conversou um pouquinho até em off, a respeito do cabelo, né? Que quem te acompanhou, quem te acompanha ao longo desses anos já acompanhou algumas mudanças que tu teve. Queria que tu falasse para ti como é que é essa relação, como é que foi para ti essas mudanças, porque para a mulher isso importa bastante também, né? Com certeza, né? Primeiro, agradecer esse espaço da gente poder estar falando, né? Duas mulheres negras, há pouquíssimo tempo isso praticamente seria impossível. E a minha história com o cabelo, com a mudança de visual, basicamente é a história de muitas outras mulheres negras, né? Primeiro que a gente vem de um contexto onde a gente acreditava que para caber, para fazer parte da sociedade, a gente tinha que ter o cabelo mais próximo possível da realidade da grande massa, que eram cabelos mais claros, cabelos alisados, enfim. E ao longo dos anos é que a gente foi entendendo, né? Por isso que se fala tanto que o cabelo para a mulher negra ele é uma identidade, uma coroa, né? Porque ela demorou muito tempo para acreditar nos crespos dela e ter aquilo como própria identidade. Geralmente era dito para gente com chapinha, pente quente, daí tem N coisas Nossa, que foram feitas, tranças, né? Que a gente só ia fazer parte da sociedade, só ia ser benquista, só ia chamar atenção se a gente tivesse cabelo alisado. Então, assim, durante a minha carreira ali no primeiro momento, eu me lembro claramente de uma oportunidade que eu fui fazer um ao vivo e estava ventando muito e eu, imagina, queria soltar o cabelo, a primeira vez que eu ia para o vídeo, né? Uma das primeiras vezes, enfim. E eu lembro que era da inauguração do elevado do Itacurubi, um bairro aqui de Florianópolis, já faz um tempo, eu estou entregando a minha idade. E tá aí jovem. tava um vento e o vento tava batendo assim, porque eu estava embaixo do próprio elevado, se não me engano. E um lado ficou, secou e o outro não, né? Porque estava protegido. E eu lembro de um gestor falar que o meu cabelo estava chamando mais atenção do que a notícia, né? E pediu para eu conter um pouco, porque ocupava muito espaço no vídeo. Em uma outra oportunidade, numa outra emissora também, eu lembro deles falar assim: a gente vai dar uma relaxada só para cair um pouquinho o volume, porque a gente quer que apareça o cenário atrás. E aí eu lembro claramente de aquele relaxamento não ser um relaxamento, porque na época eram usados às vezes os mesmos produtos, só mudava um pouco a técnica, um usava bigodinho, outro não. E aí deixava um produto ali no meu cabelo e eu queria os meus cachos de volta e não tinha. Como era início de carreira, eu não questionava, né? Aceitava, né? Aceitava, né? É, e eu fui muito feliz quando eu voltei para a TV aberta no Grupo ND, no qual eu estou há 7 anos hoje, que uma das primeiras perguntas foi exatamente a inversa. Eu já estava com meu cabelo muito detonado, né? Ele já estava elástico, que a gente chama de tanto produto químico, tanto que eu usava Mega Hair liso para dar mais volume no cabelo, porque ele estava muito ralinho, né? Muitos anos de química.
E aí eles perguntaram para mim na época, qual era a minha o que que eu pensava sobre voltar a ter cabelo crespo e qual eram as opções. Então já vou entregar aqui uma coisa que quase ninguém sabia, né. E uma das opções que eu falei: "Olha, só se eu raspar a cabeça, porque o meu cabelo tá alisado, né". E aí eles falaram: "Mas como seria isso? Porque não vai ter como tu aparecer, né, careca no vídeo, vai ser, né, uma mudança muito drástica, né, enfim, um choque". E aí eu falei: "Olha, tenho mega hair, né, eu vou usar o mega hair". Então o meu período todo de moça do tempo, eu usava mega hair e o meu cabelo mesmo era 2 dedinhos só da raiz, assim, ó. Nossa, bem Eles curtinho então. cortaram e colocaram mega hair para que eu aparecesse no vídeo com cabelo crespo. E a minha surpresa foi que muitas pessoas ligaram, entraram em contato no meu Instagram, enfim, né, rede social, telefone, dizendo que agora sim eu estava representando elas e foi uma das primeiras vitórias, assim, como uma mulher, né, sendo voz de muitas outras mulheres, pessoas, negros que assistiam à televisão catarinense. Nossa, que legal, né. E é uma libertação, assim, né. Como é que tu se sentiu quando cortou bem curtinho, assim? Tu foi de boa? Como é que foi pra ti? Não, eu confesso que as meninas foram muito cuidadosas e falaram assim: "Amanda, é a primeira vez que tá cortando muito o cabelo assim?" Eu falei: "É". Então elas colocavam o mega, né, deixavam um fiozinho liso aparecendo, daí cortavam o fiozinho depois de colocar o mega. Então eu não me via, assim, com o cabelo bem baixinho. Quando eu Uhum. fui fazer a manutenção, que foi 4 meses depois, se eu não me engano, ele já estava um pouquinho grande. Mas eu confesso que é realmente, assim, como se arrancassem o mal pela raiz. É um misto de Uhum. dor, de libertação, de é um sentimento muito diferente, assim. Eu não me via ainda com cabelo curtinho, né, eu não conseguia me enxergar daquela forma, mas ao mesmo tempo eu comemorei cada centímetro crescido, assim, sabe. Hoje quando eu solto, o pessoal lá do camarim quando tá, eles até brincam, porque eu seco meu cabelo é muito ogra, né, eu boto meu cabelo todo para baixo, seco com difusor, aí ele tem que esfriar para ele dar o balanço, a leveza, né. E aí quando esfria, eu balanço ele, né, sem Eu medo também de ser faço isso. feliz, para os lados e para frente, assim, e aí fica todo mundo olhando, eu disse: "Cara, é meu cabelo, entendeu? Balançar não vai Sim. cair, não vai ter nada evidente, ele tá lindo", então assim, é quase que um mantra fazer isso hoje. Nossa, eu também faço isso, eu chacoalho assim e depois assim, gente, eu acho que toda cacheada crespa faz isso, porque fica melhor, né, depois É, parece que cai melhor. fica Tem que mais fazer. soltinho, principalmente depois que tu faz ou que tu usa o difusor, né. Enfim. Legal, que legal saber essa história, né, porque quem te acompanha, viu algumas diferenças e que legal, né, eu também lembro que vai fazer 10 anos que o meu cabelo enfim, é uma longa história, né, mas ele estava alisado e eu lembro perfeitamente do dia em que eu cortei e fui trabalhar. Nossa, foi libertador, assim, porque eu nunca tive o cabelo curto, né, quando ele era liso eu tinha ele, comprido, assim, pela cintura, né, Sim. alisado no caso. E eu lembro que foi a minha mãe que cortou ainda. E aí, naquela tarde, assim, quando cortou, foi tão libertador, assim, parece que tirou um peso das costas e ali realmente era eu, né? Então, só quem já Sim. fez isso, né, que voltou ao cabelo natural, entende, assim, né, o sentimento. E É muito bom. E Amanda, falando nisso, né, então assim, teve essa questão do teu cabelo, e eu queria agora, claro, né, que tu falasse o porquê do jornalismo, há quantos anos, né, que tu já tá aí nessa carreira, e se tu queria TV desde o início, ou se no começo tu queria alguma outra área do jornalismo, como é que foi, assim, o teu caminho? Não, eu nem pensava em TV, não era uma coisa, assim, para minha vida. Eu sempre quis fazer eu sempre fui da área escrita. Eu fui mãe cedo, né, aos 17 anos, e aí eu parei por 5 anos de estudar. Eu já queria fazer jornalismo desde os 10 anos, eu brincava com a escova, entrevistava as pessoas e tal. Mas quando eu engravidei aos 17, eu achei que tinha acabado o meu sonho, né, enfim. E aí eu parei de estudar. E aí na época o meu namorado, que veio ser meu noivo, enfim, um relacionamento de 8 anos, ele entendeu isso, né, porque eu falava muito de jornalismo, e aí ele me deu de presente de Dia das Mães, uma bolsa, num supletivo, e disse: "Olha, já falei com a tua mãe", porque até então eu não queria botar a responsabilidade para minha mãe de ficar com meu filho, né. Já que eu fui mãe cedo e tal, eu queria mostrar para ela que eu tinha responsabilidade.
E aí eu já falei com a tua mãe, a gente vai abraçar essa, e tu tens um dom e tu tem que exercer, assim. E aí eu não parei mais, aí, né, terminei o supletivo, eu lembro que no supletivo mesmo eu montei um jornalzinho da Hum, instituição, né, e depois eu fiz, foram 2 edições, eu fiz uma para falar um pouquinho das notícias da instituição, e depois eu fiz uma última edição, né, ele me ajudou a diagramar tudo, para dar os agradecimentos finais, né, para dar tchau e para ir para a faculdade. Cheguei a fazer o vestibular da UFSC, mas eu estava atrasada, não fiz cursinho, enfim, eu estava em déficit, né, com os estudos, e supletivo e tal. E aí eu decidi, optei, como a maioria, né, de ingressar numa paga, que foi a Estácio de Sá, mas eu entrei na Estácio com sangue no olho. Eu fui lá, já fui saber o que, que tinha de estágio, o que, que eu podia fazer, e já no primeiro ano eu virei estagiária voluntária, então eu entrava na faculdade às 2 da tarde e saía às 11 da noite. Eu lembro muito bem de terminar o meu estágio, não compensava financeiramente ir para casa e voltar. A gente não tem um ônibus interligado do bairro Barreiros até aqui, Coqueiros, então teria que ir para o centro e depois voltar, e aí não compensava financeiramente. E aí o que, que eu fazia? Eu juntava 2 cadeiras lá na biblioteca da faculdade e dormia lá sentado, que me rendeu uma fibromialgia, um torcicólogo e por aí vai. Várias coisas que eu tenho para contar de coisa da faculdade, pelo hum. fato de ficar ali direto, né? Nossa, não é fácil, né? Quem olha, assim, a carreira não sabe os sacrifícios que são feitos, né. Já são E 15 anos já de profissão, né, eu tenho, quem me disse que eu ia para a TV foi a coordenadora do curso, chegou para mim, que me deu inclusive a primeira oportunidade de trabalho, porque ela tinha um contato no grupo SCC, né, no qual você se encontra hoje, que antigamente transmitia a Rede TV Sul, né? Então ela conhecia contatos lá e eles precisavam de uma produtora. E ela falou: Mas Amanda, com essa voz, com esse rosto, eu falei: Tu tá doida? Eu tenho vergonha, não sei o quê. E acabou que eu fui, assim. Foi meu primeiro trabalho, ainda era lá no Córrego Grande, a sede, né? E eu participei de todo o processo de fusão quando o grupo SCC passou a transmitir SBT. E, inclusive, fui a primeira âncora do Jornal do Meio-Dia, junto com a Marta Gomes, nessa transição. olha olha, Marta Gomes, uma querida, né, que foi a primeira entrevistada aqui É. do canal. Então tem essa história de vocês juntas. E tu lembra como é que foi a primeira vez, assim, que tu se viu, que realmente, enfim, foi pro ar, ou o primeiro vivo ali, a primeira vez que tu apresentou o jornal, como é que foi, assim? Cara, eu passei muitos anos da minha vida me achando completamente incapaz. Toda vez que eu tinha uma oportunidade de dizer: "O que eu estou fazendo aqui? Eu não nasci para isso", né, até porque me falaram que era de TV, eu nunca pensei nisso, assim. E depois eu fui acreditando no meu, ao longo, né, maturidade, enfim, experiência, enfim, feedbacks e tal, mas eu sempre pensava isso. Então, assim, eu tenho algumas coisas que dariam, graças a Deus que a internet não estava tão forte, que Alguns dariam memes? belos memes e, talvez eu não estivesse aqui hoje, né, quem sabe. Mas eu lembro muito, assim, da Marta, que dava vontade de eu ficar, assim, olhando. A Marta já tinha alguns anos de experiência, ela é mais nova do que eu, não tem nada a ver com idade, mas ela já tinha experiência, né, no Rio Grande do Sul como apresentadora, então ela falava: "Boa tarde, lá, 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 lá", e aí chegava a minha vez, ó, "na estrada, tã-tã-tã, tã-tã-tã", meu rosto mal se mexia, né, uma estátua. Então dava vontade, quando ela falava, ficar prestando atenção, assim, para. Então foi meu primeiro exemplo, eu falo para ela até hoje, né. E lembro também de uma outra oportunidade que, no grupo SCC mesmo, a gente tinha caixas de som na parte de cima, que quando a gente não conseguia o entrevistado ao vivo, um dos recursos era por telefone. Aí entrava a fotinho da pessoa, os créditos, né, como a gente vê, mas nós, apresentadores, ficávamos escutando ele pelo som que emitia, né. Eu, ainda inexperiente na TV, né, eu lembro, e aí era a senadora Ideli. E aí eu lembro que caiu a ligação da senadora Ideli. E eu fiquei assim: "Senadora Ideli? Ai, Senadora? meu Deus. Senadora Ideli?" Parecia que eu estava falando com Alien, né. Hoje ia viralizar, né, se fosse hoje ia viralizar. Total, total. Mas enfim, eu sou aquela que não perde conta, mas não perde a piada. Enfim, e então, assim, tem vários momentos que eu pensei assim: "Nossa", mas eu tive sempre anjos da guarda que passaram pelo meu caminho,
que reacenderam, né, as minhas qualidades quando eu não acreditava nelas. E sou muito grata à professora Regina, que é coordenadora do curso de jornalismo da Estácio até hoje, virou minha amiga. Fernando Bondi, que fez a transição do SCC para SBT, eu chamo de padrinho, né? Porque foi ele que me chamou lá num canto, enquanto eu era produtora, e disse: Ó, estava prestes a pedir as contas. Tu não pode pedir as contas porque tu é a minha nova âncora do telejornal. E eu, como assim? Eu não tenho nem experiência, né? Enfim, e toda vez que eu ia para o ar, lá engessadinha, durinha, ele me chamava para me dar o feedback. Na TV Com, eu tinha participado de um trainee da RBS na época, né? E a Lígia Gastaldi tinha visto meu material de TCC, e aí eu lembro que a apresentadora do Jornal TV Com da noite, ela ia embora, Cíntia Albuquerque, maravilhosa, e aí a Lígia me chamou. A Lídia me chamou para eu ir para a TV Com. E ela também, a mesma coisa como era no então SBT. Eu saía da apresentação e ela automaticamente me dava o feedback do que tinha sido bom, do que tinha que melhorar. Minha madrinha também. Hoje eu falo, ela até muito humilde, né? Fala, imagina, não sei o quê, mas ela me ajudou e muito, assim. E aí eu entrei justamente para essa era aí de apresentadoras negras do tempo, né? Nacionalmente isso aconteceu em todo o país depois da Maju, né? Coincidências ou não. E ele foi também um padrinho que acompanhou de perto, assim, me deu vários feedbacks, enfim. Eu lembro como se fosse hoje que o nosso primeiro Réveillon na emissora, eu ganhei folga. E aí, algum gestor que eu desconheço quem foi, né? Mas, tipo, como assim que não vai ter previsão do tempo ao vivo? Todo mundo sempre quer saber, não sei o quê. E eu lembro que eu saí, imagina, Réveillon, né? Eu saí para curtir, para aproveitar, só que deu tudo errado naquela noite. Papai do céu nunca falta. E aí eu não bebi, não curti, não nada, fiquei numa roubada, assim, enfim. E aí, tipo, fiquei lá dando força para uma amiga que se deu bem, aquela coisa toda, né? Dormi no sofá e tal. E aí eu lembro de ler uma mensagem, né, no início da manhã, dizendo: Amanda, será que você está bem? Tá tudo tranquilo para a gente apresentar ao vivo e tal? E deu sair da onde eu estava e ir direto para a previsão do tempo. Deu tudo certo. Na virada, então. Mas eu estava assim, não estava virada, tinha dormido, mas eu tinha passado um perrenguezinho. Não, não, eu digo na virada mesmo, ali no clima de virada. Não, não, no dia 1. Depois. No dia 1. Ah, tá. É, Aham. mas foi assim uma aventura. São histórias para contar, né? Até porque trabalhar em Réveillon, Natal, para o jornalista, isso é normal, né? Então, até É, fica aí a dica para quem quiser começar, né? Principalmente na TV, então é algo que é raro quando consegue uma folga, né? jornalista não tem folga. Hoje em dia a gente tem vários segmentos, né, e vários braços, né, digamos assim, do jornalismo, né. Mas um jornalista, a gente vai ouvir isso na faculdade, não vai dar muita bola, depois vai entender. Jornalista é jornalista 24 horas, né. É, Claro que verdade. com o passar dos anos tu vai segmentando o teu nicho, o que que tu quer fazer, né, tu vai dando valor para algumas coisas, vai invertendo prioridades, mas a gente que ama o que faz, a gente está sempre de olhos bem abertos e ouvidos bem atentos. Legal. E tu já chegou a trabalhar, porque assim, normalmente os jornalistas eles trabalham na TV e em outro lugar. Tu já chegou a trabalhar no rádio, em algum outro braço do jornalismo ou não? Assim, depois tu começou na Já TV mesmo? trabalhei em tudo, já fui assessora de imprensa, já trabalhei em rádio, na Rádio Guarujá aqui, já trabalhei na política, né? Trabalhei na TV Câmara como repórter da TV Câmara. Já fui roteirista de político que não sabia falar, que não sabia. Tanto que hoje eu dou consultoria, hoje menos do que antes, né? Mas eu dou consultoria para quem tem dificuldade para vídeo. A minha maior surpresa é que eu achava que eu daria consultoria para comunicadores, e na verdade em era pandemia, né, os meus maiores clientes eram donos de loja, médicos e todo mundo que queria se comunicar nas redes sociais, pelo telefone, tablet, enfim, né. Então já fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco. E falar nisso, hoje tu tem também, além do trabalho na TV, essa questão de apresentação de eventos, né? Como é que é isso, assim? Se tem algum nicho específico de eventos? Como é que tu se prepara para esses eventos? Porque é diferente. Na TV tu não vê o público, né? Nesses locais tu tem o contato direto. Como é que é isso?
Eu costumo dizer, eu amo o que eu faço, mas os eventos ultimamente são a minha menininha dos olhos, assim, né? Eu tô muito apaixonada por essa interação que a gente, que é automática, né? Tu consegue ver no rosto das pessoas automaticamente o ar de aprovação ou não, né? O encantamento, a satisfação, o sorriso no rosto. E isso é muito, muito, muito especial. E aí eu venho me descobrindo uma nova Amanda, né? Porque eu fui indicada para um grande evento, o RD Summit aqui, né? Fui indicada por uma outra madrinha, inclusive, que também me descobriu, que foi a Luli, me descobriu em outro evento, né? Uma produtora fantástica junto com a equipe delas, enfim, e que eu adoro todos e adoro trabalhar com cada um deles. E ela me indicou para um evento grande, que é o RD Summit, que ela já tratava há muito tempo, e eu passei nessa indicação. Então eu fui descobrir a potência que era o evento. Dentro dessa potência já tinha um apresentador X que estava desde o começo da edição, que era o Balas, que é um palhaço performático, dono do improviso. Então eu entrei numas de, porque eu gosto muito de estudar aquilo que eu não conheço, para não falar no escuro. Deus o livre ficar ali com uma porta sem saber como agir. E aí eu comecei a ver tudo que o Bala já tinha feito na vida. Virava noites olhando, assim, perdia sono e ficava pesquisando. Porque pensei, existem apresentadores e apresentadores, né? Vai que o cara fala uma piada que eu não vou entender, fico sem graça na frente de todo mundo, né? Enfim, como é que ele se veste? Como é que vai ser dois apresentadores num palco gigantesco, né? Eu tenho que acompanhar a sintonia dele. Ele colocava, sempre coloca uns ternos muito engraçados, de bolinha, enfim, de coração coloridos e tal. Como é que seria a Amanda, jornalista, do lado de um cara performático como esse, né? Então eu vim me descobrindo, eu pesquisei muito, e na época eu fiquei pesquisando o que, que teria a ver com palhaço e ao mesmo tempo que seria elegante, puxando para o meu lado, assim, né? Para o meu estilo de me vestir. E aí eu lembrei do paetê, tava em alta e tal, mas tava muito aquelas roupas de baladinha, né? Paetê e tal. Daí eu falei, não, quero ir para outra linha. E aí eu fui procurar parceiros que comprassem o barulho para me vestir todos os dias com uma roupa de um estilo diferente de paetê. Então, o primeiro dia eu achei um macacão num brechó de paetê maravilhoso, né? E aí eu queria também pegar essa pegada da mulher negra, né? Do cabelo, ser aquela coroa e tal. Então, todos tinham que ser, de uma certa forma, uma coisa que chamasse atenção. Então, eu no primeiro dia fiz a trança, né? A trança bem grandona, assim, com macacão. Aí no segundo dia desmanchei a trança, coloquei vários rabos de cavalo de cabelão, assim, então ficou uma leoa, né? E no terceiro dia eu coloquei um cabelo inteiro para ficar um volumão e tal, não sei o quê. E a roupa, a mesma coisa. No segundo dia eu botei um vestido de paetê, no terceiro dia, primeiro dia um macacão, no segundo um vestido, terceiro eu botei uma calça de paetê, enfim. Então, as pessoas brincavam que queriam saber, eu quero saber como é que tu vai vir amanhã, sabe? E aí eu fui estudar. Mulheres apresentadoras de talk show, né? De vários programas, de várias emissoras, como é que elas se vestiam, para misturar um pouquinho dessa coisa de showwoman, né? De não ser uma coisa assim muito terninho de mestre de cerimônia, e também ser uma coisa puxada para o lado do Balas para a gente ficar ali na mesma essência, né? Cada um com seu estilo, mas na mesma pegada. E no segundo ano, a mesma coisa. No segundo ano, eu fui pesquisar uma proposta de a mulher pode estar onde ela quisesse. Então, eu pesquisei roupas que tradicionalmente foram criadas para serem masculinas, só que para eu usar. Então, por exemplo, eu fiz um terno xadrez de bermuda para ficar mais feminino, um terno xadrez para mim, com aquele lencinho masculino que se usava antigamente e tal. No primeiro dia, eu fiz uma parca. Só que como eu queria o meu cabelo todo com tranças novamente para ter essa pegada do cabelo da mulher negra, né? Eu fiz uma parca com tecido afro, né? Parca geralmente foi tradicionalmente criada para os homens. E no último dia eu usei um smoking, né, que também foi criada inicialmente para os homens. E o feedback é sempre muito positivo. Só que eu, nesse intuito de estudar para esse primeiro e único evento até então grandioso, assim, com mais de 4.000 pessoas, nessa pegada de estudar para o evento, visualmente falando, e também de conteúdo, eu acabei que eu abri um espaço
que que existe pouca concorrência, que é um nicho, né? Que é a coisa performática para o lado feminino. Então, hoje eu faço, claro, todo tipo de evento, eventos tradicionais também, né? Mas eu sou muito procurada para eventos temáticos, onde o meu visual também vai passar uma mensagem para aquele evento, sabe? E isso tem me dado uma amplitude de conteúdo, de reconhecimento, de improviso, enfim, eu tenho me descoberto uma outra profissional com base nessa oportunidade de criação, de liberdade de expressão, sabe? Enfim, tem sido uma coisa bem bacana mesmo. E cada vez está chamando mais. Eu tô com medo de daqui a pouco eu ter que começar a escolher o que eu quero realmente fazer da minha vida. Aham. É um outro caminho, né, são os caminhos da É, comunicação, várias possibilidades. Eu acho que hoje está muito diversificado, né, então para quem é jornalista isso é muito bom. é. E qual é o teu sonho, assim, Amanda? Até, né, tu já falou um pouquinho antes, mas, assim, tem algo que tu ainda não realizou nessa parte da comunicação que seria um grande sonho, assim? Tenho, já realizei, mas não realizei. Eu já fui, posso ser considerada, apesar de poucos registros, a primeira âncora negra de Santa Catarina. Mas eu gostaria de fazer isso ou na casa onde estou, né? Ou numa TV aberta com um potencial grandioso, né? Apresentar, ainda que por pouco tempo, enfim, não sei o que o Papai do Céu tem guardado para mim, mas eu tenho o sonho de ser a primeira âncora catarinense, eh, enfim, trabalhar aqui num telejornal, apresentar. Legal. E tu lembra qual foi o ano que tu aprendeu a primeira vez que tu apresentou a primeira vez aqui em Ixi, Santa deixa eu Catarina? ver aqui. Eu acho que foi 2007. 2007. Não, não pode ser. 10, 2008, 18 daria 10. Uns 15 anos aí. É, Ai, é gente, isso aí. É, conta rápida, assim. 2008 por aí. 2008. É, Aham. foi exatamente, se procurar no Google ali, quando o SCC passou a transmitir SBT. Uhum. Nessa fusão, na abertura do primeiro jornal do novo SBT, eu fui a âncora junto com a Marta Gomes. Ó, que legal. Quem quiser aí dar um Google, enfim, vai lá no YouTube, deve ter algum registro, né? Eu Essa aqui é uma coisa. não tem, não Não tem. tem nada. Aliás, eu já coloco aqui isso. Quem tiver registro, Olha. achar, eu já procurei por tudo, inclusive na Ah, emissora. Eu preciso dessa comprovação, né? Até para constar nos autos lá. E eu não tenho. A minha chance é a Marta, que está fuçando umas fotos antigas para ver se ela consegue, porque eu realmente não estou conseguindo. Quem conseguir, por favor, eu estou à procura. vamos ver então, ó. Quem tiver aí que conseguir achar alguma coisa, já manda aí pra gente, manda pra Pessoal Amanda. de Lages, que via tanto, pessoal que acompanha o SBT desde essa fusão, por favor, se tiver registro, manda pra gente. Fica aí o recado, né? Amanda, o que que tu não gosta, assim, na comunicação? Ou o que que tu acha muito over? Ou assim, isso disso eu não gosto, eu acho que é desnecessário. Na comunicação no geral, assim, tem algo? Eu acho que o imediatismo da comunicação está fazendo a gente perder algumas essências. Claro que a gente tem a internet a nosso favor, né, o WhatsApp ali e tal, mas uma das coisas que eu mais gosto da comunicação é o olho no olho. Aqui a gente consegue se olhar, se interagir, né, apesar de não ser alguma coisa ao vivo. Mas eu acho que a gente perdeu isso. Por exemplo, nas produções, você marca uma pauta hoje por WhatsApp, né? Mas você não consegue, aí a pessoa demora um pouco para responder, você não vai lá. Eu lembro, como produtora, de eu estar com dois telefones na orelha e tá falando aqui, por exemplo, a saúde está em colapso, né? E tá falando aqui com o secretário municipal e aqui com o secretário estadual, as assessorias, digamos assim, né? E você não tem mais isso de correr mesmo atrás do contraponto da notícia, sabe? Então eu fico um pouco preocupada com isso. Eu acho que a gente está perdendo isso, ao mesmo tempo que o imediatismo da notícia, de você poder procurar em várias fontes, ele te dá essa agilidade, eu acho que perde um pouquinho da essência da checagem
com a fonte oficial. Tu vai muito pelo Ctrl+C, Ctrl+V do que tá já ali, entendeu? Uhum. Pelas notas e tal, né. Isso, Traz de um uma modo certa geral. preguiça, né, traz uma certa preguiça, digamos, né. Eu É acho que o preguiça, fato de estar ali muito fácil, né. sabe, na palma da mão, te desqualifica de ligar. As pessoas hoje em dia até, tirando por nós, por exemplo, alguém liga, eu não tô a fim de atender. Qualquer coisa manda Uhum. mensagem, eu vejo quem é. A gente já é assim, né? Não Sim. podemos culpar assim os outros. Nós fazemos isso também. E eu acho que daí, de um modo geral, a gente está perdendo a premissa básica da checagem, né? Por exemplo, a gente recebe releases e a gente está cada vez recebendo releases mais completos, com opções de fontes, com opções. Mas aquilo te cega para tu achar o outro contraponto. E antigamente isso era padrão, né? Uhum, Tu uhum. recebe prontinho, opa, já dá, tu ganha tempo para já marcar outra e outra pauta, e tu só abraça aquilo dali como uma verdade soberana. Quando na verdade não, né? Ainda hoje teve uma coisa muito engraçada, né? Não vou falar nomes, enfim, mas com uma pauta da gente questionar, porque eu vou falar sobre uma doença essa semana, e é uma doença rara, e a gente encontrou um casal com a mesma doença. Isso imagina, se é raro ter a doença, imagina duas pessoas se apaixonarem, Casal. né, com a mesma doença. E aí, já tirando pela nossa conversa, os ganchos é exatamente essa anomalia, né, essa coisa rara de duas pessoas com doença rara se apaixonarem. Como isso aconteceu? É a primeira pergunta que vem à cabeça, né? A segunda pergunta como isso aconteceu, entrevistar um pouquinho o casal, contar um pouquinho da historinha deles, né? Porque daí a primeira pergunta, de repente, já cai por terra. Aconteceu porque eles faziam parte de uma associação da doença, né? Então já tira o primeiro impacto de tipo, meu Deus, como é Sim, que isso aconteceu, né? é óbvio, né. Aham. E aí o que acontece? Eu fui a campo e não tinha nenhuma historinha do casal, não houve uma pré-entrevista do casal. Mas isso é básico. Tu, tu não pode simplesmente, tu vai me falar, Emanuela, olha, eu tenho um casal que tem a mesma doença, os dois, uma doença raríssima. Vou te indicar. Pega o telefone deles e marca para amanhã, os dois têm. E eu vou acreditar na tua verdade suprema, vou marcar e chegar lá. E se eu chegar lá e eles falarem assim, não, eu não tenho essa doença. Se enganaram. Não era eu, era meu primo. Não Uhum. pode. Tu tens que passar para mim, que sou produtora, e eu, produtora, vou ligar para eles e vou tirar todas as dúvidas. Vocês têm mesmo? A gente tem que pecar pelo excesso de dúvida e não pelo excesso, né, de confiança, né? Tipo, direção lá, eu dirijo, eu tô super seguro na direção, vou lá, tomo todas, eu vou dar conta, né? É excesso de, como é que é, de confiança, Confiança, né? confiança. Aham. Não dá para ser assim, né? Então, e aí quando eu fui questionar, hoje até houve uma tá, da próxima vez eu faço. Não ficou aquela coisa assim, tipo, tu tens razão, sabe? Ainda ficou Sim, tipo, ai, sabe? Tu vê que sim, tem uma uma resistência, resistência. Aham, sim. né? Mas, gente, é o básico, né? Uhum. Eu não sou tão velhinha assim, tenho 42 anos e Jovem. tenho 15 de profissão, e no meu tempo a gente checava tudo, mesmo que ali tivesse dizendo 1 mais 1 é 2, tu ligava para a central de matemática e perguntava: olha, só para checar, 1 mais 1 é 2? Tu checava até o nome. Amanda Santos. Santos é com S? Sabe assim? Eu não tem isso, sabe? Coisas Ponto de básicas. referência, quando a gente questiona, meu Deus, mas todo mundo conhece aquela padaria, mas pode pegar um repórter que não conheça, e aí? Não, com certeza. Todo mundo, né, todo mundo é muita gente, né. Sempre tem alguém que não sabe, Então, né. então eu acho que isso me incomoda bastante. O imediatismo tem deixado as pessoas mais lentas. Eu não vou colocar como preguiçosa nem nada disso, porque a gente está colocando profissionais enlatados, que estão aprendendo assim. Então, eu não acho que eles sejam preguiçosos. Eu acho que eles estão aprendendo assim, ninguém está corrigindo, e aí vai, sabe, efeito cascata. Vai um passando para o outro dessa maneira, e cada vez o negócio vai ficando pior, sabe? Uhum, uhum. Interessante, ó, interessante essas dicas aí. É. Amanda, 3 pessoas, 3 jornalistas ou alguém da área da comunicação, apresentadores que tu admira e por quê? Bam, 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 bam. Nacionalmente ou daqui? Tanto faz. Pessoas que tu admira, assim, da comunicação, né, e por qual motivo, assim, né, que sempre Bom, tem pontos Glória que Maria, autenticidade, personalidade, uma das primeiras.
profissionais assim que colocou a identidade dela, né, o jeito de falar, né, o jeito de se incluir na matéria, né, rindo, brincando, fazendo o que a matéria pedia. Eu me encontrava muito nela assim, ah, se eu fosse para tal lugar, eu também ia querer escorregar, sabe? E não só entrevistar e tal. E não sei se dizer se na época que eu passei a assistir como referência a Glória Maria, se outras pessoas já faziam, eu sinceramente não quero pecar aqui pela falta de informação, porque ela era a minha referência. Então, para mim, eu sempre quis ser daquela forma como jornalista, me incluir na matéria como não só o olhar de quem está vendo em casa, mas de passar a experiência. Olha, doeu, olha, foi forte, olha, tá frio, sabe assim? Aham. E a Maju, porque foi a minha primeira experiência em rede aberta, assim, grande, né? Que é um jeito particular de falar a previsão do tempo. Nós temos questões muito complexas aqui no Sul, né? Estamos aí com essa questão da fumaça, mas nós temos sistema de baixa pressão, sistema de alta pressão, nós temos questões como. Como é que é? Frente fria não traz frio e sim Uhum. chuva. Então, várias questões assim que dava muito para incorporar e explicar do nosso jeito, que também foi uma referência para mim. Eu não quis copiar a Maju, mas eu quis colocar a identidade Amanda Santos na previsão do tempo, e acho que funcionou enquanto estive ali, né? Tanto que pelo menos as pessoas na rua, o feedback era sempre muito positivo. Duas pessoas, agora, terceira pessoa, eu tenho várias outras, tá? Mas eu vou falar aqui muito do Bial. Eu acho o Caco Barcelos também, mas eu gosto muito Uhum. do Bial, do jeito conversado dele fazer jornalismo. Eu gosto da dicção dele quando ele fazia os offs, as entrevistas dele, um tom irônico com poético, assim, muito bem pensado e amarrado. Eu gosto muito disso. E até para falar a verdade, eu nunca fui assim fissurada em reality shows, mas quando ele estava à frente de um reality, eu gostava de ver o dia da eliminação, porque os textos dele eu achava impecáveis, assim. E eu gosto muito dessa questão meio crônica, meio texto de jornalismo, assim, sabe? Legal. Sim, sim, os textos dele são muito bons e assim, uma pessoa que lê muito, né? Então, o que eu É, acho legal é que ele nunca entrevistou assim uma pessoa, por exemplo, um autor de um livro, um artista, alguma coisa. Primeiro ele lia o livro, enfim, fazia uma pesquisa mesmo, assim, não só superficial, né? Que hoje é muito fácil fazer no Google, mas para poder falar com aquela pessoa, né? Então isso torna muito mais pessoal, né? E faz diferença, assim, para quem assiste também, né? é. E aí a gente tem outras tantas, né? Salsi Lima, eu gosto muito também dela na bancada. Renata Vasconcelos, eu gosto muito dela do jeito solto. A bancada parece que ela tá falando contigo aqui em casa, sabe? Ela é uma única apresentadora que ela se joga na bancada, ela volta, ela sabe, ela bota a mão no rosto se tiver que botar, enfim. Tem várias outras, né? Mas assim, essas são algumas. As mais novas tem. Mariana Bispo está arrebentando, foi minha colega de Record, a gente pôde trabalhar junto, né? Em Salvador também tenho a Tarsila, que eu adoro, enfim, tem inúmeras. Eu fico catando, na verdade, eu sou aquela pessoa que, como eu não tinha muitas referências quando eu comecei o jornalismo, hoje eu vejo uma preta na bancada ou fazendo reportagem, eu sou aquela que fica esperando a passagem para pegar o nome, tá? E eu sigo no Instagram, Aí vai lá no Instagram. eu fico stalkeando, eu curto, eu faço tudo. Eu sou essa pessoa. Eu quero criar uma rede. Ai, que legal. Também faço isso, tá? Admito, também faço É. isso. Amanda, eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Amei te ter aqui. Muito obrigada mesmo. Demorou, mas saiu essa nossa conversa. Saiu, saiu. E deixa aí o teu Instagram, então, onde que o pessoal te acompanha, em que horário que tu aparece também, como é que o pessoal consegue aí te encontrar em várias redes sociais, enfim. Deixo sim. Primeiro dizer, né, que eu estou aí todos os dias no Balanço Geral, ao vivo. Quem quiser acompanhar, também tem várias reportagens. A gente estreou há pouco tempo também o podcast Voz da Consciência, que é um material que era uma série de reportagens
falando sobre preconceito e a participação do negro para a evolução de Santa Catarina. E agora é um podcast que vai tratar sobre a diversidade de um modo geral, né? A gente já está na terceira edição, estamos indo para a quarta, e também a aceitação está sendo bem bacana. Mandar um beijo para os meus filhos, porque onde eu passo eu mando um beijo para eles. O Gael, de 4 aninhos, e o Iago, que vai fazer aniversário dia 16 agora, 24 aninhos, meu filho amado, meu primeiro amor. Um beijo para os dois. Parabéns! Sem eles eu não sou ninguém, né? E as minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tento sempre passar, né, de tudo um pouco ali, para quem gosta de acompanhar aí a minha trajetória, Amanda Santos, _oficial. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, estou sempre te acompanhando, te aplaudindo por onde tu passar. Um beijo enorme na tua mãe, na tua família, tá? E sucesso, tá? Sucesso, sucesso, sucesso. Amém, obrigada, obrigada. Um beijo para ti também, né? Eu já falei, mas volto a repetir, te admiro muito. E que bom que deu certo esse nosso bate-papo. Eu queria muito que saísse, deu certo, né? Como eu falei, deu alguns probleminhas, mas ó, deu tudo certo. E o pessoal também conhecer um pouquinho mais desse teu outro lado, né? Fora das telas, enfim, conhecer um pouquinho mais do teu lado pessoal. Muito obrigada mais uma vez, te desejo toda a sorte do mundo. Eu também. Te desejo toda a sorte do mundo. E vamos lá, né? É Vamos aquela lá. coisa. Nós somos assim, uma sobe e puxa a outra. Vai puxando a outra. Perfeito. E, gente, eu quero agradecer também todo mundo que esteve aqui até agora, até o finalzinho. Muito obrigada. Se não se inscreveu ainda, já vai lá, se inscreve para ficar por dentro dos outros vídeos também. Alguns dias aí para frente vou publicar aqui os cortes, então alguns principais trechos da conversa com a Amanda. Então vai lá, já segue, enfim. No Instagram também eu coloco alguns trechos lá. Então vamos juntos aí falar sobre comunicação, sobre bastidores, enfim, não só sobre jornalismo em si, mas é claro que a gente gosta de conhecer um pouquinho mais desse pessoal que está na telinha, conhecer o lado pessoal, né? Então, ó, um beijo para todo mundo, muito obrigada e até a próxima semana.